O sol batia forte no centro do Recife naquela terça-feira de outubro. Dentro da boutique Elegance, o ar-condicionado lutava contra o calor úmido que entrava toda vez que a porta de vidro se abria. O cheiro de tecido novo, misturado com o perfume suave do aromatizador de ambiente, criava uma atmosfera discreta, quase invisível. Exatamente como Marta Souza, 31 anos, vendedora há 6 anos naquela mesma loja, havia aprendido a ser. Marta dobrava uma pilha de blusas de linho bege quando ouviu o barulho característico de saltos altos no piso de porcelanato. Não era o salto apressado de quem entra sem saber o que quer. Era o salto lento, deliberado, de quem entra já tendo decidido que o lugar não merece a sua presença. Ela levantou os olhos. A mulher que cruzou a porta era alta, magra do jeito que custa caro manter, cabelo castanho com luzes que pareciam feitas em Paris. E talvez fossem. Usava uma bolsa de grife que Marta reconheceu imediatamente. Edição limitada. Custava mais do que 3 meses do seu salário. Atrás dela, uma segunda mulher, mais jovem, de óculos escuros mesmo dentro da loja, sorria com o canto da boca, como quem está prestes a assistir a um espetáculo. Marta respirou fundo, recolocou a pilha de blusas sobre a prateleira e caminhou em direção às duas com o sorriso profissional que havia aperfeiçoado ao longo de 6 anos de chão de loja. Boa tarde. Seja bem-vinda à Boutique Elegance. Posso ajudar com alguma coisa? A mulher alta, Isabelle Fontenot, 44 anos, esposa do empresário francês Henri Fontenot, não respondeu de imediato. Seus olhos percorreram Marta de cima a baixo com uma lentidão calculada, como quem avalia algo e já sabe que vai reprovar. Então virou o rosto para a amiga e disse, em francês, num tom de voz que não se preocupou em baixar. Regarde, comment elle est habillée. Tu crois qu'elle sait même plier correctement les vêtements? Elle ressemble plus à une femme de ménage qu'à une vendeuse. Olha como ela está vestida. Você acha que ela sabe dobrar roupas direito? Ela parece mais uma faxineira do que uma vendedora. Veronique, a amiga de 39 anos, deixou escapar um riso curto e discreto, cobrindo a boca com a ponta dos dedos como se estivesse contendo um espirro. Marta não piscou, não corou, não alterou 1 milímetro da expressão. Por dentro, sentiu algo que conhecia bem, aquela pontada fria que aparece quando alguém decide que você não é gente. Ela havia sentido isso outras vezes, na fila do banco, no consultório médico, no ônibus lotado às 6 da manhã quando saía cedo para abrir a loja. Conhecia bem aquela pontada, mas havia também outra coisa por dentro, algo mais quieto, mais fundo, uma consciência absoluta de cada palavra que acabara de ser dita. A nova coleção chegou há 2 dias. Marta continuou em português, com o mesmo tom sereno de sempre. Temos peças de linho, crepe e seda fria. Se a senhora preferir, posso mostrar os modelos que estão na vitrine também. Isabelle deu de ombros e começou a circular pela loja como se estivesse num museu mediano. Veronique a seguia, e as duas conversavam entre si em francês, sem qualquer preocupação. Conceição Lima, a gerente de 47 anos, observava a cena do fundo da loja com os olhos semicerrados. Em 22 anos de varejo, ela havia desenvolvido um radar apurado para detectar quando algo estava errado. Não conseguia identificar o quê, mas sabia que havia alguma coisa acontecendo entre aquelas 2 clientes e sua vendedora mais antiga. Marta estava tranquila demais, sorrindo de um jeito que Conceição nunca havia visto antes. Não era o sorriso de atendimento, era outro. Era quase paciente, como quem espera. Conceição não entendia francês, mas entendia gente. Ela ficou onde estava. Isabelle parou diante de uma araras de vestidos estampados e passou os dedos pelas peças com desinteresse deliberado. Então disse para Veronique sem abaixar a voz: Ces vêtements sont vraiment de mauvais goût. Ce genre de boutique existe pour les femmes sans classe qui pensent qu'elles font de la mode. Essa roupa são mesmo de mau gosto.
Esse tipo de boutique existe para mulheres sem classe que acham que estão fazendo moda. Absolutamente. Veronique concordou, tocando numa blusa de crepe estampada como se fosse algo levemente repulsivo. E cette odeur, on dirait une odeur de solde. Absolutamente. E esse cheiro? Parece cheiro de liquidação. Marta acompanhou as duas em silêncio, recolocando as peças que eram tocadas e descartadas de volta nos cabides com cuidado. Seu rosto era uma superfície calma. Seus olhos registravam tudo. Essa peça aqui é uma das mais vendidas da coleção, ela disse, em português, retirando a blusa de crepe da arara e estendendo para Isabelle ver melhor. O tecido é importado, respira bem no calor do Recife. Muitas clientes voltam pedir mais. Isabelle olhou para a blusa como se Marta estivesse segurando um peixe pelo rabo. Non merci, ela disse, sem se dar ao trabalho de traduzir, e continuou andando. Nos 12 minutos seguintes, Isabelle e Veronique percorreram a loja inteira. A cada peça, a cada prateleira, a cada seção, havia um comentário novo em francês. Os comentários foram ficando mais ousados conforme o tempo passava, e Marta continuava sem reagir, o que Isabelle interpretava como prova de que a vendedora não entendia nada. Ela disse que as araras pareciam organizadas por alguém sem nenhum senso estético. Disse que os manequins da vitrine eram uma afronta visual. Disse que o provador, espremido no fundo da loja, parecia um banheiro químico de obra. E então, parando diante de uma seção de acessórios, apontou discretamente para Marta, que estava a 3 metros de distância, redobrando uma pilha de lenços de seda, e disse para Veronique, numa voz que só pretendia ser baixa: Ce genre de fille ne comprend rien à la mode. Elle comprend seulement comment survivre. C'est tout ce qu'elle sait faire. Esse tipo de gente não entende nada de moda, só entende de sobreviver. É tudo o que sabe fazer. Veronique não riu dessa vez. Apenas assentiu, com aquela expressão entediada de quem já cansou até de ser cruel. Marta abaixou os lenços, virou o rosto lentamente na direção das duas, e pela primeira vez, desde que Isabelle havia entrado pela porta, algo mudou na expressão dela. Não era raiva, era algo mais sereno do que raiva, mais profundo do que ofensa. Era clareza. Para entender o peso daquele momento, é preciso voltar 7 anos no tempo. É preciso entrar num apartamento pequeno no bairro de Casa Amarela, Recife, onde uma jovem de 24 anos sentava à mesa da cozinha às 11 da noite com um livro de gramática francesa aberto e um caderno de anotações ao lado, enquanto do quarto ao fundo chegava o som baixo de uma televisão ligada e, às vezes, uma tosse seca que durava mais do que deveria. Dona Neide Souza tinha 51 anos naquela época e um nódulo no pulmão que os médicos ainda estavam tentando classificar. Não era o pior cenário possível, disseram, mas tampouco era simples. Precisava de consultas, de exames, de remédios que o plano não cobria inteiramente. Precisava de uma filha presente, atenta, capaz de trabalhar de dia e estudar de noite sem desmoronar. Marta havia passado no vestibular da UFPE para letras com habilitação em português e francês 2 anos antes. A aprovação havia sido motivo de festa no apartamento pequeno. Dona Neide havia feito bolo de cenoura com cobertura de chocolate, o favorito de Marta desde criança, e as duas haviam comido na sala com o ventilador ligado no máximo enquanto um programa de auditório passava na televisão. Professora é? Dona Neide havia dito, com aquele sorriso de orgulho que ocupa o rosto inteiro. Professora, mãe ou tradutora, ou as duas coisas. Dona Neide havia assentido como se aquilo fosse absolutamente inevitável. Como se o futuro de Marta já estivesse escrito em algum lugar e ela simplesmente estivesse confirmando o que já sabia. O que nenhuma das duas sabia naquela noite era o quanto aquele caminho iria custar. A Universidade Federal de Pernambuco ficava do outro lado da cidade. Marta pegava 2 ônibus para chegar lá, saía às 6h30 da manhã e voltava às vezes depois das 10 da noite, dependendo dos horários das aulas e das horas extras que conseguia encaixar no trabalho.
porque desde o segundo semestre da faculdade, Marta trabalhava. Primeiro foi num supermercado, no caixa, de sábado e domingo. Depois num call center, de segunda a sexta em horário comercial, o que tornava os horários das aulas um quebra-cabeça constante. Depois, no terceiro ano, apareceu a vaga na Boutique Elegance, turno da tarde, das 13 às 21, o que permitia que ela fosse às aulas pela manhã. Conceição Lima havia contratado Marta numa tarde chuvosa de março, depois de uma entrevista de 15 minutos em que a jovem havia sido tão direta e objetiva que Conceição pensou: essa moça tem mais seriedade do que metade dos adultos que trabalham para mim. Marta havia começado como auxiliar de vendas. Em 6 meses, era a vendedora que mais fechava negócios no mês. Não por agressividade, não por lábia, mas porque ouvia. Prestava atenção no que a cliente dizia, no que não dizia, no jeito como tocava numa peça, na hesitação antes de olhar o preço. Sabia quando empurrar e quando recuar. Tinha, como Conceição dizia para qualquer um que quisesse ouvir, o dom raro de fazer a pessoa se sentir vista. Enquanto isso, a faculdade avançava. O francês, em especial, havia se tornado uma paixão inesperada. Marta havia chegado ao curso achando que o português seria o foco principal. Mas as aulas de literatura francesa, de fonética, de tradução literária, haviam aberto algo nela que não sabia que existia. Havia algo naquela língua que a desafiava de um jeito diferente. Uma precisão que exigia atenção constante, uma musicalidade que não perdoava deslize. Ela havia terminado a graduação com coeficiente de rendimento acima de 8,5. Havia apresentado uma monografia sobre tradução de poesia simbolista francesa para o português brasileiro que o professor orientador havia chamado de um dos trabalhos mais maduros que orientei em 15 anos de carreira. E depois da formatura, o mercado havia dito não. Não de uma vez, não de frente. Havia dito de um jeito mais silencioso e mais exaustivo, com vagas que pediam experiência internacional que ela não tinha, com processos seletivos que paravam na fase de entrevista sem explicação, com escolas de idiomas que preferiam professores nativos ou com certificações europeias que custavam o que ela não tinha como pagar. Havia dito não com o silêncio de e-mails que nunca respondiam, com o sorriso educado de recrutadores que diziam vamos dar retorno e nunca davam. Então Marta havia ficado na boutique, não como derrota. Ela não era mulher de se permitir esse tipo de narrativa. Ficou porque as contas precisavam ser pagas, porque Dona Neide ainda tinha consultas de acompanhamento, porque o apartamento em Casa Amarela tinha aluguel e luz e água e comida. Ficou porque era o lugar onde ela era boa no que fazia e onde Conceição a respeitava de verdade. Mas o francês não havia sumido. Ele estava lá, guardado, como um instrumento que não toca, mas não esquece como funciona. Marta lia em francês nas noites de folga. Romances, crônicas, às vezes poesia. Acompanhava podcasts em francês no ônibus, de fone no ouvido, fingindo para si mesma que estava só passando o tempo. Ela nunca havia contado isso para nenhuma colega de trabalho. Para Conceição, sabia apenas que Marta havia estudado letras. A dona da loja, Patrícia Drummond, jamais havia perguntado. Patrícia achava que sabia tudo o que precisava saber sobre Marta. Era vendedora, era boa no que fazia, era substituível como qualquer outra. Naquele instante, de pé a 3 metros de Isabelle Fontenot, redobrando lenços de seda enquanto ouvia ser chamada de gente que só sabe sobreviver, Marta pensou em tudo isso. E então parou de dobrar os lenços. Marta caminhou em direção às 2 mulheres com os lenços ainda na mão. O passo era o mesmo de sempre, nem apressado, nem arrastado. O mesmo passo de quem conhece cada centímetro daquele chão de porcelanato e não precisa provar nada para ninguém. Isabelle estava de costas para ela, examinando um cachecol de viscose pendurado numa gancheira lateral.
Veronique estava ao lado, passando os dedos pela beirada de uma bolsa de palha da nova coleção de verão. Même les accessoires sont vulgaires, Isabelle murmurou, jogando o cachecol de volta. Je ne comprends pas comment des femmes peuvent sortir de chez elles habillées avec ça. Até os acessórios são vulgares. Não entendo como mulheres podem sair de casa vestidas com isso. Marta pousou os lenços sobre a prateleira mais próxima com cuidado. Ficou parada por um segundo, não de hesitação, mas de escolha deliberada. Estava escolhendo o momento, escolhendo as palavras, escolhendo o tom exato que queria usar, porque havia aprendido na faculdade que em francês, assim como em tradução, a escolha do tom muda tudo. Então deu mais 2 passos em direção a Araras, onde Isabelle estava, e disse em português: Madame, posso mostrar algo diferente? Temos uma seção de acessórios importados que chegou semana passada. Acho que vai agradar mais ao seu gosto. Isabelle virou o rosto lentamente. Aquele olhar de novo, avaliando, descartando, arquivando. Como quem olha para algo e já sabe que não vai querer. Se tu viu, ela disse com um encolher de ombros que significava: pode tentar, mas não vai adiantar, se você quiser. Marta caminhou até o fundo da loja, onde ficava a seção de acessórios premium, uma Araras menor, iluminada por spots direcionados, com peças de maior valor que Conceição havia separado propositalmente para um canto mais discreto, porque cliente que quer qualidade sabe procurar. Ela pegou uma bolsa de couro genuíno caramelo com fechamento dourado fosco e estendeu para Isabelle com as 2 mãos. Couro bovino curtido em curtume do Rio Grande do Sul. Peça de artesão local. Única dessa cor no estoque. Isabelle pegou a bolsa, a examinou. E por um segundo, apenas um segundo, fugaz como uma nuvem passando na frente do sol, algo no rosto dela cedeu. Uma apreciação genuína que apareceu antes que ela pudesse controlar. Então, ela lembrou onde estava, lembrou quem era. E o rosto voltou para o lugar. Ela entregou a bolsa de volta para Veronique e disse, em francês, num tom que tinha virado agora mais afiado, mais consciente de si mesmo: C'est correct, mais ce n'est pas ce que je cherche. De toute façon, cette vendeuse va nous suivre comme un chien jusqu'à ce qu'on achète quelque chose. C'est pathétique, é razoável, mas não é o que estou procurando. De qualquer forma, essa vendedora vai nos seguir como cachorra até a gente comprar alguma coisa. É patético. Veronique riu. Dessa vez o riso foi mais alto. Atravessou o espaço da loja e chegou aos ouvidos de Conceição, que ergueu a cabeça do computador do balcão. Marta não riu. Não fechou o rosto. Pegou a bolsa de volta de Veronique com o mesmo cuidado de sempre e a recolocou na Araras. Entendido, ela disse em português. Se mudarem de ideia, é só chamar. E ficou parada ali, a 2 metros de distância, esperando. Havia uma coisa que Isabelle Fontenot não sabia sobre Marta Souza. Além do francês fluente, além da graduação, além dos anos de literatura e fonética e tradução literária, que ninguém na boutique conhecia, havia algo mais fundamental, mais antigo, que havia sido construído muito antes da universidade. Marta havia aprendido a não reagir, não por fraqueza, não por medo. Havia aprendido porque Dona Neide, nos anos mais difíceis, quando o dinheiro estava curto demais e o nódulo no pulmão ainda não tinha diagnóstico definitivo, e o apartamento de Casa Amarela parecia pequeno demais para conter toda aquela ansiedade, Dona Neide havia sentado com a filha numa tarde de domingo e dito uma coisa que Marta nunca mais esqueceu. Filha, tem gente que age mal porque quer ver você reagir mal. A reação deles é o combustível deles. Você tira o combustível, você ganha o controle. Marta tinha 16 anos naquela tarde. Estava furiosa por causa de uma colega de escola que havia dito em voz alta na sala de aula que a família de Marta devia ser pobre demais para comprar sabonete, porque Marta havia chegado com a mesma blusa 2 dias seguidos. Dona Neide havia ouvido a história toda, sem interromper,
E depois havia dito aquilo sobre o combustível. Lá, mas e a menina fica achando que ganhou? Marta havia perguntado, com a raiva ainda quente no peito. Ela acha que ganhou até o dia em que descobre que não, Dona Neide havia respondido. E esse dia chega, sempre chega. Marta havia guardado aquilo. Havia levado para a faculdade, para o trabalho, para cada cliente difícil, para cada colega que subestimava, para cada entrevista de emprego que terminava sem retorno. Havia levado para dentro de si como quem carrega uma bússola que não precisa mostrar para ninguém. Naquele momento, de pé, a 2 metros de Isabelle Fontenot, Marta sabia que o dia de Dona Neide havia chegado. Isabelle havia se movido para a seção de blusas, a mesma Araras, onde tudo havia começado 20 minutos antes. Ela percorria os cabides com pressa agora, o dedo indicador empurrando peça após peça, como quem passa páginas de um livro sem interesse. Veronique havia se sentado numa poltrona de espera próxima ao provador e estava no celular. Então Isabelle parou. Havia uma blusa. Seda fria, azul marinho profundo, com decote em V discreto e manga 3/4 com detalhe em botões de madrepérola. Era a peça mais cara da nova coleção, R$ 189, o que para a Boutique Elegance era o topo da categoria. Para Isabelle Fontenot, era provavelmente menos do que ela gastava num almoço. Ela pegou a peça, olhou a etiqueta. Olhou de novo, como se o preço fosse um erro. Então virou para Veronique com um sorriso de canto de boca e disse, em francês, num tom que agora tinha uma intenção muito específica. Pas mal, celle-ci. Ça vaut peut-être le coup de faire semblant de l'aimer. Je vais demander une réduction. Cette petite vendeuse naïve va courir dans tous les sens pour me faire plaisir. C'est comme ça que ça marche avec ces gens-là. Não é ruim essa aqui. Talvez valha a pena fingir que gostei. Vous peut dire desconto. Essa vendedorinha ingênua vai correr para todo lado para me agradar. É assim que funciona com esse tipo de gente. Veronique levantou os olhos do celular e assentiu com o queixo. Exactement. Et elle sera tellement contente d'avoir vendu quelque chose à quelqu'un comme toi. Exatamente. E ela vai ficar tão feliz de ter vendido alguma coisa para alguém como você. Isabelle começou a girar em direção a Marta com a blusa na mão e o sorriso já preparado. Aquele sorriso de cliente que vai fazer um favor ao vendedor comprando algo. O sorriso de quem já decidiu a narrativa e só está esperando a outra pessoa cumprir o papel que foi designado a ela. Marta estava a 1,5 metros de distância. Havia ouvido cada palavra. O que aconteceu nos 3 segundos seguintes ficou gravado na memória de todo mundo que estava na loja naquela tarde. Marta não esperou Isabelle começar o discurso sobre o desconto. Não esperou o sorriso falso chegar até ela. Não esperou a performance inteira se instalar. Ela simplesmente abriu a boca e disse, com a voz calma e o sotaque trabalhado de 4 anos de fonética francesa na UFPE, Madame, ce chemisier coûte exactement ce qu'il vaut. Et je peux vous assurer que j'ai compris chaque mot que vous avez dit depuis que vous êtes entrée ici. Madame, essa blusa custa exatamente o que vale. E posso garantir que entendi cada palavra que a senhora disse desde que entrou aqui. O silêncio que desceu sobre a Boutique Elegance naquele momento não foi o silêncio comum de uma loja em horário de pouco movimento. Foi outro tipo de silêncio, o tipo que acontece quando algo se parte, não com barulho, mas com precisão cirúrgica. O tipo de silêncio que as pessoas que estavam ali naquela tarde iam descrever para os amigos depois com a frase: "Você tinha que ter visto a cara dela." Isabelle ficou imóvel. A blusa de seda azul marinho estava suspensa entre os dedos dela e por um instante pareceu que ela havia esquecido que estava segurando alguma coisa. Seus olhos, que até então haviam olhado para Marta apenas de cima para baixo, apenas como superfície, agora a encaravam com uma expressão que ainda estava tentando descobrir qual era. Veronique levantou os olhos do celular. Depois,
Ergueu a cabeça inteira. Depois ficou sentada completamente imóvel, com o celular ainda na mão, esquecido. Do balcão do fundo, Conceição Lima havia parado de digitar. 2 outros clientes na loja, uma mulher de meia-idade que experimentava sandálias na seção de calçados e um casal jovem que olhava camisetas na araras da entrada, pararam o que estavam fazendo sem perceber que pararam. E Marta continuou. Ela não levantou a voz, não precisava. O francês dela saía com aquela naturalidade específica de quem não está se esforçando para impressionar. Está simplesmente usando uma língua que conhece bem, do mesmo jeito que se usa uma ferramenta que cabe perfeitamente na mão. J'ai étudié le français pendant 4 ans à l'Université fédérale de Pernambouc. J'ai travaillé avec la littérature française, la phonétique, la traduction. J'ai soutenu un mémoire sur la traduction de la poésie symboliste française en portugais brésilien. Estudei francês por 4 anos na Universidade Federal de Pernambuco. Trabalhei com literatura francesa, fonética, tradução. Defendi uma monografia sobre tradução de poesia simbolista francesa para o português brasileiro. Ela fez uma pausa, não dramática. Simplesmente a pausa de quem termina uma frase antes de começar outra. Je regrette que votre visite n'ait pas été plus agréable pour tout le monde. Lamento que a visita não tenha sido mais agradável para todos. O rosto de Isabelle havia passado por 3 cores em menos de 15 segundos. Primeiro ficou branco, o branco do choque, da surpresa física, do cérebro tentando processar informação que não estava no script. Depois ficou rosa, o rosa da consciência chegando em cascata, cada comentário das últimas meia hora voltando em francês na própria cabeça com a nova informação de que havia uma testemunha que entendia tudo. Depois ficou vermelho, não de raiva, mas de algo mais difícil de sustentar do que raiva. Vergonha. A blusa de seda azul marinho escorregou dos dedos dela e caiu de volta na araras com um farfalhar suave. Isabelle Fontenot havia enfrentado situações difíceis antes. Havia negociado contratos com fornecedores italianos que não cediam 1 centavo. Havia devolvido pratos em restaurantes estrelados sem piscar. Havia dispensado funcionários domésticos na frente de outros funcionários domésticos como lição de autoridade. Era mulher de não recuar, de não explicar, de não dever satisfação a ninguém que ela considerasse abaixo do seu nível social. Mas nenhuma daquelas situações havia sido isso. Isso era diferente. Isso era o momento específico em que a armadura falha, não porque alguém bateu nela com força, mas porque alguém simplesmente apontou para o buraco que sempre esteve lá. Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Ela começou em português precário e claramente pouco usado. Foi apenas uma brincadeira, entre amigas. Não era para... Marta a deixou terminar. Esperou. Depois respondeu. E dessa vez em português, devagar, com volume suficiente para que toda a loja ouvisse com clareza. Não há problema, madame, mas prefiro deixar claro. Todas as pessoas nesta loja merecem respeito, independentemente do cargo que ocupam ou do salário que recebem. Não havia raiva na voz dela. Havia algo mais firme do que raiva. Havia convicção, o tipo que não precisa de volume alto porque já está completamente segura de si mesma. A mulher de meia-idade que experimentava sandálias na seção de calçados parou com uma sandália na mão e ficou olhando. O casal jovem perto da araras da entrada também havia parado. Ninguém fingiu não estar prestando atenção, porque naquele momento a tentação de olhar era maior do que a educação de desviar o olhar. Do balcão do fundo, Conceição Lima soltou uma única palma, discreta, baixa, mas real, como quem não consegue segurar. Veronique havia guardado o celular na bolsa. Estava sentada na poltrona de espera com os ombros levemente curvados para dentro, a postura de quem quer ocupar menos espaço do que ocupa. Isabelle ficou de pé no meio da loja por 3 segundos que pareceram muito mais longos.
Então pegou a bolsa de grife no ombro, endireitou a postura com o reflexo automático de quem foi treinada desde cedo a nunca deixar que o corpo traia o que está sentindo por dentro e disse, em voz baixa, "Vamos, Veronique." Veronique se levantou sem dizer nada e as duas caminharam em direção à porta. Os saltos altos de Isabelle no piso de porcelanato agora soavam diferente do que quando ela havia entrado. Não era mais o salto lento e deliberado de quem possui o espaço. Era um salto apressado. O salto de quem quer sair. A porta de vidro se abriu. O calor úmido do centro do Recife entrou por um segundo e as duas saíram. O silêncio que ficou depois que a porta fechou durou talvez 4 segundos. Então, a mulher das sandálias disse, para ninguém em especial. Que absurdo! Ainda bem que ela respondeu. O rapaz do casal jovem assentiu com a cabeça, os olhos ainda na direção da porta. A namorada ao lado dele estava com a mão sobre a boca. Conceição caminhou do balcão até onde Marta estava. Parou na frente dela e ficou olhando por um momento. Não com surpresa exatamente, mas com aquela expressão de quem estava suspeitando de algo há tempo e acabou de receber a confirmação. Você fala francês? Conceição disse. Não era uma pergunta. Falo, Marta respondeu. Há quanto tempo? Desde a graduação. Letras francês pela UFPE. Conceição abriu a boca, depois fechou. Depois abriu de novo. 6 anos você trabalha aqui e eu não sabia disso. Marta deu um leve encolher de ombros, não de indiferença, mas do tipo que diz, nunca pareceu relevante mencionar. Nunca precisei usar até hoje. Conceição ficou olhando para ela por mais um momento. Depois sacudiu a cabeça devagar, com aquele sorriso de canto de boca que reservava para as situações que não tinham outro comentário possível. Marta, ela disse. Conceição, você quer um café? Marta sorriu. De verdade, dessa vez. Não o sorriso de atendimento, o outro. Quero muito. Do lado de fora, na calçada quente do centro do Recife, Isabelle Fontenot estava parada ao lado do carro preto que havia estacionado em frente à loja. O motorista, um homem de uns 50 anos com um boné cinza, esperava apoiado na lateral do veículo e se endireitou quando a viu sair. Veronique ficou parada ao lado dela na calçada, sem dizer nada por um momento. Então disse em francês, numa voz que havia perdido completamente o tom fácil e bem-humorado de antes. Isabelle, não fala, Isabelle disse, em português. Veronique ficou quieta. O sol batia no asfalto e criava aquele tremor de calor que sobe das ruas de Recife, nas tardes de outubro. Isabelle abriu a bolsa, pegou os óculos escuros, colocou no rosto. Ficou olhando para a fachada da Boutique Elegance por um segundo, para a vitrine com os manequins que havia chamado de afronta visual, para a placa com o nome da loja em letras douradas sobre fundo bege. Então, entrou no carro sem dizer mais nada. Veronique entrou pelo outro lado. O motorista fechou a porta e voltou para o volante. E enquanto o carro saía devagar pela rua movimentada do centro, Isabelle ficou olhando pela janela com os óculos escuros, escondendo os olhos. Mas não escondendo o que estava nos ombros, na posição da cabeça, na rigidez da mandíbula. Ela havia feito aquilo 1000 vezes. Havia entrado em lojas, em restaurantes, em qualquer lugar, e havia comentado o que quisesse sobre as pessoas que serviam, sobre os lugares, sobre tudo, sempre em francês, sempre certa de que estava numa bolha impermeável, que ninguém do outro lado entendia, que as palavras desapareciam no ar como se nunca tivessem sido ditas. Naquela tarde, a bolha havia estourado, e o barulho havia sido silencioso demais para que ela pudesse fingir que não ouviu. Henri Fontenot havia combinado de buscar a esposa na boutique às 16h30. Era homem de pontualidade quase irritante. Chegava nos compromissos com 2 minutos de antecedência. Não mais, não menos, como se houvesse calibrado internamente um metrônomo social que nunca falhava. Às 16h28, o carro preto voltou. Desta vez, era Henri ao volante.
o mesmo modelo de carro, mas outro veículo, porque Isabelle havia saído antes e ele havia chegado de um compromisso de almoço no Pina, que durou mais do que o planejado. Ele estacionou, desceu e caminhou até a porta da boutique com aquela desenvoltura tranquila de homem que se sente razoavelmente confortável em qualquer ambiente. Henri tinha 52 anos, cabelo grisalho cortado curto, ombros largos, as mãos calejadas de quem havia construído a própria empresa com as próprias mãos antes de poder contratar outras pessoas para fazer isso. Usava uma camisa de linho azul claro, com as mangas dobradas até o cotovelo, e calça de algodão bege. Parecia, como sempre, ligeiramente mais casual do que a situação exigia, não por desleixo, mas porque havia aprendido que no Brasil a formalidade excessiva cria distância desnecessária. Ele empurrou a porta de vidro e entrou. A atmosfera da loja estava diferente do que qualquer tarde normal. Havia algo no ar que não era tensão exatamente, mas o resíduo de tensão, como o cheiro de chuva depois que a tempestade passa. As pessoas que ainda estavam na loja tinham aquele jeito de quem acabou de assistir a algo e ainda está processando. Conceição estava no balcão e levantou os olhos quando Henri entrou. "Boa tarde", ele disse, em português com sotaque mais fluente. "Minha esposa esteve aqui mais cedo, Isabelle Fontenot. Ela esqueceu alguma coisa?" Conceição o olhou por um segundo. Então disse com aquela objetividade direta de quem decidiu que não vai dourar o pão: "Senhor Fontenot, sua esposa não esqueceu nada, mas aconteceu alguma coisa aqui que o senhor deveria saber." Henri ouviu o relato de Conceição em pé, do outro lado do balcão, sem interromper uma única vez. Conceição contou tudo. Os comentários em francês, o tom, o conteúdo, o momento em que Marta havia respondido. Contou com a precisão de quem não estava exagerando nem minimizando, apenas descrevendo o que havia visto. Henri ouviu com o rosto quieto. Não era o quieto de quem está controlando a raiva. Era o quieto de quem está genuinamente processando, pesando, entendendo o que lhe está sendo dito. Quando Conceição terminou, ele ficou em silêncio por talvez 5 segundos. Então disse: "Onde está a Marta?" Arrumando o estoque no fundo. "Posso falar com ela?" Conceição assentiu e foi buscar Marta. Marta apareceu no corredor que levava ao estoque com uma pilha de caixas nos braços. Havia voltado ao trabalho imediatamente depois do episódio, como sempre fazia, porque havia 6 anos havia aprendido que a loja não parava por causa de nenhuma situação. Quando viu Henri, ela desacelerou um passo, mas não parou. Pousou as caixas sobre o balcão e o encarou com aquela expressão direta que era sua marca registrada. Henri se adiantou antes que ela precisasse dizer nada. "Senhorita Marta", ele disse, e havia algo no tom que não era o formal distante de executivo. Era o tom de alguém que está genuinamente desconfortável com o que ouviu e não está tentando disfarçar. "Eu soube o que aconteceu e vim pedir desculpas, em nome da minha esposa e em nome próprio." Marta o olhou. Não disse nada de imediato. Henri continuou: "O que foi dito aqui não tem justificativa. Não existe. Foi só uma brincadeira para isso. Eu conheço minha esposa. Sei como ela age. Isso não é novidade para mim e é uma coisa que..." Ele pausou, escolhendo as palavras com cuidado, "que precisamos resolver entre nós. Mas queria que soubesse que não compactuo com isso e que lamento profundamente que tenha acontecido na sua frente." Marta ficou olhando para ele por um momento. Depois disse com aquela calma que não era frieza, mas era algo mais sólido do que cordialidade: "Eu aceitei as desculpas da sua esposa quando ela as deu, Sr. Fontenot, e aceito as suas agora. Obrigada por vir pessoalmente." Henri assentiu. Então olhou para Conceição, que estava ao lado com os braços cruzados. "Posso perguntar uma coisa sobre a Marta?" Conceição levantou uma sobrancelha. "Pode perguntar para ela diretamente", ela disse com um leve sorriso. Henri olhou de volta para Marta. "Minha esposa me ligou no carro. Diz que a senhora respondeu em francês fluente, que estudou na UFPE.
Isso é correto, Marta disse. Letras com habilitação em francês? Isso também. Henri ficou quieto por um segundo. Havia algo no rosto dele que Marta não conseguiu identificar de imediato. Não era surpresa, era algo mais calculado. A expressão de alguém cuja cabeça está fazendo conexões. E a senhora trabalha aqui há 6 anos, ele disse. Não era uma pergunta, era uma confirmação em voz alta de informação que ele estava organizando internamente. 6 anos e 3 meses, Marta confirmou. Henri olhou para o chão por um segundo. Depois, de volta para ela. Posso fazer uma pergunta profissional? Marta cruzou os braços. Não defensivamente, mas do jeito de quem está ouvindo. Pode. Por que a senhora nunca trabalhou na área? Marta poderia ter dado a resposta curta. Poderia ter dito, não surgiu oportunidade, e deixado por isso. Era a resposta que dava para as poucas pessoas que perguntavam, porque era verdade e não exigia explicação adicional. Mas havia algo no jeito que Henri perguntou, direto, sem o constrangimento de quem acha que está entrando em território proibido, com a naturalidade de alguém que genuinamente quer entender, que a fez dar a resposta mais longa. Porque quando me formei, o mercado pediu coisas que eu não tinha. Certificações europeias, experiência internacional, tempo fora do país. Fiz a graduação financiando meus estudos enquanto cuidava da minha mãe que estava em tratamento. Não tinha como fazer intercâmbio, não tinha como pagar certificação. Mandei currículos por 2 anos. Não deu certo. E a vida continuou. Henri ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ficou em silêncio por um instante. E o francês? Ainda mantém? Leio, ouço podcasts, acompanho. Não deixei enferrujar. Henri fez um movimento com a cabeça. Não era concordância, era reconhecimento. A diferença é sutil, mas existe. Minha rede está abrindo uma filial aqui em Recife, ele disse. Maison Fontenot, inauguração em 2 meses. Precisamos de uma gerente de atendimento bilíngue para trabalhar com fornecedores francófonos, clientes internacionais, supervisionar a equipe de vendas. Ele pausou. É um cargo de gerência, salário compatível com a função. Marta ficou completamente imóvel. Conceição, ao lado, havia deixado os braços se abrirem. Sem perceber, havia soltado a postura cruzada e estava apenas de pé, ouvindo, com uma expressão que era uma mistura de espanto genuíno e algo que se aproximava muito de alegria. O senhor está me oferecendo um emprego, Marta disse. Não era uma pergunta. Era a voz de alguém confirmando em voz alta algo que o cérebro ainda está verificando se é real. Estou, Henri disse simplesmente. O silêncio que se instalou depois da pergunta de Henri durou talvez 6 segundos. Para Marta, pareceu muito mais longo do que isso. Ela estava de pé atrás do balcão da Boutique Elegance, com as caixas do estoque ainda empilhadas ao lado, com o avental bege da loja ainda amarrado na cintura, com o crachá que dizia Marta, atendimento, preso no lado esquerdo do peito. Estava exatamente onde havia estado por 6 anos e 3 meses. E de repente o espaço ao redor parecia diferente, como quando você olha para um lugar muito familiar, de um ângulo ligeiramente novo, e por um segundo não reconhece. Posso perguntar os detalhes do cargo? Ela disse, por fim. Henri assentiu. Gerente de atendimento bilíngue. Responsável por receber e conduzir fornecedores francófonos, coordenar comunicação com a matriz em Paris, supervisionar a equipe de vendas da filial de Recife, participar das reuniões de abertura com representantes internacionais. Ele falou com precisão de quem conhece cada detalhe do que está descrevendo. O salário inicial seria 3 vezes o que a senhora recebe atualmente, com plano de saúde, participação nos resultados e possibilidade de treinamento em Paris no primeiro ano. Conceição Lima fez um som pequeno ao lado. Não foi intencional. Foi o tipo de som que escapa quando o corpo reage antes que a cabeça possa censurar. Marta não fez nenhum som. Ficou muito quieta. Por dentro, no entanto, estava acontecendo algo que ela não havia previsto. Não era alegria imediata.
Era algo mais complicado do que alegria. Era a sensação específica de quem esperou uma coisa por tanto tempo que, quando ela finalmente aparece, o primeiro instinto não é abraçar, é verificar se é real, é checar os ângulos, é procurar o erro. Por que eu? Ela perguntou. Henri não pareceu surpreso com a pergunta. Porque a senhora demonstrou hoje exatamente o que eu preciso em alguém nessa posição, disse ele. Não foi o francês fluente, foi o modo como a senhora usou. A calma, o momento escolhido, a capacidade de manter a compostura sob pressão e ainda assim fazer o que precisava ser feito com dignidade. Ele pausou. Cargo de gerência bilíngue, num ambiente de moda de alto padrão, exige exatamente isso. Conhecimento técnico eu posso completar com treinamento. O resto, ele apontou levemente com o queixo, como se estivesse apontando para algo intangível. Não se ensina. Marta ficou olhando para ele por um longo momento. Conceição disse em voz baixa, como quem não quer interromper, mas não consegue ficar completamente quieta. Marta. Marta olhou para ela. Vai lá, Conceição disse. E havia no tom dela uma inteireza absoluta. Nenhum ressentimento, nenhuma hesitação, nenhuma sombra de qualquer coisa que não fosse genuíno. Era a voz de alguém que reconhece quando um momento pertence a outra pessoa e escolhe, conscientemente, celebrar em vez de segurar. Marta olhou de volta para Henri. Posso ter alguns dias para pensar? Claro, Henri disse. Até sexta-feira seria ideal. A inauguração é em 2 meses e precisamos começar o processo de integração o quanto antes. Ele tirou um cartão do bolso da camisa. Simples, branco, com o logo da Maison Fontenot em relevo dourado e os dados de contato em letras discretas, e estendeu para Marta com as 2 mãos. Marta pegou. Olhou para o cartão por um segundo. Depois olhou para Henri. Obrigada, Sr. Fontenot. Obrigado, a senhora, ele disse. E havia algo no tom que era mais do que cortesia profissional. Era o tom de alguém que está corrigindo, na medida do que é possível, algo que não devia ter acontecido. Tenha uma boa tarde. Ele deu um aceno para Conceição, pegou a chave do carro no bolso e saiu pela porta de vidro. O calor úmido do centro do Recife entrou por um segundo. Depois, a porta fechou. Marta ficou de pé atrás do balcão por um momento depois que Henri saiu. O cartão estava na mão. O logo da Maison Fontenot em relevo dourado pegava a luz dos spots da loja e criava um reflexo pequeno e preciso na superfície branca. Conceição se aproximou e ficou ao lado dela. As duas ficaram olhando para a porta fechada, depois para o cartão, depois uma para a outra. Letras francês pela UFPE. Conceição disse com aquela voz de quem está saboreando uma informação nova. 6 anos você trabalha aqui. 6 anos e 3 meses. E eu nunca soube. Ju nunca perguntou, Marta disse sem nenhum tom de acusação. Era uma constatação simples. Conceição ficou quieta por um segundo, então disse, tá certa. Não perguntei. Ela pausou. Mas vou perguntar agora. Você vai aceitar? Marta olhou para o cartão de novo. Preciso falar com minha mãe primeiro. Conceição assentiu devagar. Conhecia Dona Neide. Havia-a encontrado uma vez, numa tarde em que Marta havia precisado sair mais cedo por causa de uma consulta médica. Conhecia o peso que aquela mulher tinha na vida de Marta. Sabia, sem precisar que ninguém explicasse, que preciso falar com minha mãe não era desculpa nem hesitação. Era o processo de decisão de Marta. Sempre havia sido. Vai lá então, Conceição disse. Pode sair mais cedo hoje. O movimento está fraco. Marta olhou para ela. Tenho o horário até às 9. Marta. Conceição colocou a mão no ombro dela por um segundo, rápido e firme, o tipo de gesto que não precisa de complemento verbal. Vai falar com sua mãe. O ônibus para a Casa Amarela saía da parada na Rua Nova às 18h10. Marta pegou o que havia e ficou em pé no corredor, segurando a barra com uma mão e o cartão da Maison Fontenot com a outra, dentro da bolsa, como se precisasse confirmar de tempos em tempos que ele ainda estava lá. O ônibus atravessou o centro,
Passou pela Boa Vista, subiu em direção ao bairro com aquela lentidão característica do trânsito de Recife no fim de tarde. Parava, andava, parava de novo, buzinava, avançava 2 quarteirões e parava outra vez. Marta não estava ouvindo podcast naquela tarde. Estava apenas olhando pela janela, com o ruído do motor ao fundo e pensando. Pensava na blusa de seda azul marinho ainda pendurada na araras. Pensava no rosto de Isabelle, quando o francês havia saído da boca dela. Aquele branco, aquele rosa, aquele vermelho, a sequência exata de alguém desabando por dentro, enquanto tenta manter a estrutura externa. Pensava na voz de Dona Neide, 17 anos atrás. Você tira o combustível, você ganha o controle. Pensava no logo dourado em relevo no cartão branco. Pensava em Paris. Não havia pensado em Paris por muito tempo. Havia guardado esse pensamento numa gaveta mental que não abria, porque abrir gavetinhas de coisas que não são possíveis é o tipo de hábito que leva ao lugar errado. Mas agora, a gaveta havia aberto sozinha, sem que ela pedisse, e Paris estava lá do jeito que sempre esteve. A Bibliothèque Nationale, as livrarias das margens do Sena que ela havia lido sobre em tantos livros, a língua que conhecia pela fonética e pela literatura, mas nunca havia ouvido ao vivo na rua. Possibilidade de treinamento em Paris no primeiro ano, Henri havia dito. O ônibus parou no sinal. Marta fechou os olhos por um segundo, depois abriu. E olhou pela janela para as ruas de Recife, com o sol descendo atrás dos prédios e criando aquela luz laranja que a cidade tem no fim de tarde, específica, quente dela. Ela não havia chorado naquela tarde. Não havia chorado quando Isabelle a chamou de faxineira em francês. Não havia chorado quando disse que Marta só sabia sobreviver. Não havia chorado quando respondeu. Não havia chorado quando Henri fez a proposta. Tinha o hábito, construído ao longo de anos, de processar as coisas em movimento. No ônibus, no banho, nas caminhadas entre o ponto e o apartamento. Mas agora, no ônibus, com o sol laranja nas janelas e o barulho do motor e o cartão na bolsa, sentiu algo soltar no peito. Não era choro, era mais suave do que isso. Era o tipo de relaxamento muscular que acontece quando você estava segurando algo por muito tempo sem perceber que estava segurando. O apartamento de casa amarela cheirava a almoço reaquecido e ao sabonete de coco que Dona Neide usava há 20 anos. Marta abriu a porta com a chave, tirou os sapatos na entrada como sempre fazia e ouviu o som baixo da televisão no quarto. Marta! A voz de Dona Neide veio do fundo do corredor. Sou eu, mãe. Mais cedo hoje. É. Marta jogou a bolsa no sofá e foi até o quarto. Dona Neide Souza estava sentada na cama, com um livro de palavras cruzadas no colo e os óculos de leitura no nariz. Tinha 58 anos e havia vencido o nódulo no pulmão 8 anos atrás. Vencido no sentido que os médicos usam, que é diferente de desaparecido, mas é o suficiente para uma vida normal, com acompanhamento anual e os remédios certos. Tinha o cabelo grisalho que havia parado de tingir 2 anos atrás, e uma energia específica de mulher que já passou pelo que precisava passar, e chegou do outro lado com a coluna reta. Ela olhou para Marta por cima dos óculos e disse imediatamente: "O que foi?" Marta sentou na beira da cama. Tirou o cartão da bolsa e estendeu para a mãe. Dona Neide pegou o cartão. Olhou para a frente, depois para o verso, depois de volta para a frente. Passou o polegar sobre o logo em relevo dourado. Então levantou os olhos para Marta. "Me conta." Marta contou tudo. Contou Isabelle entrando pela porta. Contou os comentários em francês, um por um, sem poupar detalhes, porque Dona Neide era o tipo de pessoa que precisava dos detalhes para entender o peso das coisas, que havia sempre dito que resumo demais é desonestidade disfarçada de praticidade. Contou a blusa de seda azul marinho. Contou o momento em que decidiu responder. Contou o silêncio. Contou Henri chegando. Contou a proposta. Contou os números. Dona Neide ouviu tudo com o livro de palavras cruzadas, fechado no colo e os óculos ainda no nariz.
Não interrompeu uma vez. Quando Marta terminou, ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio de quem está formulando resposta, mas o silêncio de quem está sentindo o peso inteiro de uma coisa antes de falar sobre ela. Então disse: "Você respondeu em francês." Respondi, com o sotaque bom, com o sotaque que aprendi. Dona Neide tirou os óculos devagar, dobrou as hastes, pousou sobre o livro de palavras cruzadas e ficou olhando para as mãos por um segundo antes de levantar os olhos para a filha. "Filha", ela disse. A voz estava diferente, não diferente de emoção contida, mas de emoção presente, assumida, que não estava se escondendo. "Você estudou 4 anos com um livro de gramática francesa na mesa da cozinha às 11 da noite. Você foi ao estágio de manhã, foi à aula de tarde, veio me buscar no médico de tarde mais adiantada quando precisou e voltou a estudar de noite. Você se formou com 8,5. Você mandou currículo por 2 anos e não abaixou a cabeça quando não deu certo." Ela pausou. "E hoje uma mulher rica entrou na loja onde você trabalha e achou que podia falar o que quisesse na sua frente porque achou que você não entendia." Marta ficou quieta. "E você esperou o momento certo", Dona Neide continuou. "Não saiu na ignorância, esperou, escolheu a hora, e aí respondeu do jeito que deveria ser respondido, com o que você sabia." Ela olhou de novo para o cartão na mão. "E o marido dela chegou depois e fez uma proposta de emprego." "Fez." Dona Neide assentiu uma vez devagar. Então disse, com aquela simplicidade direta de mulher que não acredita em rodeio: "Vai aceitar." Não era uma ordem. Era a voz de alguém que já viu o fim da história e está apenas confirmando o que ambas sabem. Marta sentiu aquilo soltar de novo no peito, aquele relaxamento que havia começado no ônibus. Desta vez foi mais fundo. "E você?" ela perguntou. "O plano de saúde aqui cobre tudo o que você precisa, mãe. Se eu mudar de emprego, vai ser novo plano, período de carência." "Marta", Dona Neide a interrompeu. "Estou dizendo que preciso verificar." "Marta." O tom era gentil, mas firme. O tom que havia sido a bússola de Marta por 31 anos. "Você vai verificar o plano de saúde, vai calcular o período de carência, vai garantir que está tudo em ordem antes de assinar qualquer coisa. Você sempre faz isso. Sempre fez." Ela colocou a mão na mão da filha. "Mas não vai usar isso como desculpa para não ir." Marta olhou para a mão da mãe sobre a sua. As mãos de Dona Neide tinham o mapa de quem trabalhou muito por muitos anos. As linhas marcadas, as articulações levemente inchadas do tempo, a pele que não volta mais ao lugar com a mesma facilidade de antes. "Não é desculpa", ela disse. "É cuidado." "Eu sei que é cuidado", Dona Neide disse. "Você sempre cuidou de mim do jeito certo." Ela apertou a mão. "Agora vai cuidar de você do jeito certo também." Marta ligou para Henri Fontenot na quinta-feira de manhã. Havia passado a quarta-feira inteira fazendo o que Dona Neide havia descrito com precisão cirúrgica, verificando. Leu o contrato de trabalho que Henri havia enviado por e-mail com atenção linha por linha, comparou o plano de saúde oferecido com o atual, calculou o período de carência, anotou as dúvidas num papel, organizou as perguntas por ordem de importância. Havia 4 perguntas. Henri respondeu todas as 4 com clareza e sem rodeio. Na terceira pergunta, sobre o período de carência do plano de saúde para cobertura de doenças pré-existentes, ele disse que a rede Maison Fontenot tinha convênio especial com a operadora que eliminava o período de carência para funcionários em cargo de gerência. Marta anotou isso, verificou com a operadora diretamente por telefone, antes de voltar para Henri. Era verdade. Na manhã de sexta-feira, ela ligou. "Aceito o cargo", ela disse quando Henri atendeu. "Ótimo", ele disse. A voz tinha aquele tom de quem não estava surpreso, mas estava satisfeito. "Pode começar na segunda-feira que vem para o processo de integração?" Marta olhou para o calendário na parede da cozinha. 2 dias de aviso. Não era o ideal. O padrão era 2 semanas.
Mas havia conversado com Conceição na tarde anterior e a gerente havia dito com uma franqueza que não admitia contestação. Se a loja não consegue funcionar sem você depois de 6 anos, o problema não é você, sou eu. Havia dito isso, enquanto já estava preenchendo o formulário de rescisão no computador, com uma velocidade que sugeria que havia ensaiado o movimento. Posso, Marta disse para Henri. Perfeito. Manda o endereço do escritório por mensagem. Às 9 horas. Às 9 horas. Ela desligou. Ficou de pé na cozinha por um momento com o telefone na mão. Do quarto, ouviu a voz de Dona Neide. E aí? Segunda-feira às 9. Marta respondeu. Silêncio de 2 segundos. Depois, o som de palmas lentas e deliberadas vindo do quarto. Dona Neide aplaudindo sozinha para a parede, como se houvesse uma plateia invisível que precisava ser avisada. Marta sorriu para a parede da cozinha. A última semana na Boutique Elegance foi diferente de tudo que Marta havia imaginado que seria. Havia esperado que fosse pesada. O tipo de semana em que o tempo arrasta, porque você já sabe que está de saída e cada hora parece um intervalo entre o agora e o depois. Mas não foi assim. Foi boa. Conceição havia contado para as outras 2 vendedoras. Andressa, 26 anos, que havia entrado há 1 ano, e Paula, 34 anos, que estava há 3. E as 2 haviam reagido de maneiras completamente opostas e completamente previsíveis. Andressa havia abraçado Marta no meio da loja com aquela intensidade jovem que não calcula o que é apropriado ou não. E Paula havia ficado quieta por 10 segundos e depois dito, numa voz que tentava ser neutra, mas não conseguia. Você merecia isso há muito tempo. Os clientes regulares, quando apareciam e viam Marta com um jeito diferente de quem está de saída, perguntavam. Ela contava de forma resumida, sem os detalhes do episódio com Isabelle. Apenas que havia uma nova oportunidade, uma gerência numa rede internacional que estava animada. E cada cliente reagia com uma versão da mesma coisa. Satisfação genuína. O tipo de satisfação que as pessoas sentem quando alguém que elas gostam recebe o que merece. Era uma coisa pequena, essa satisfação coletiva. Mas Marta notou, guardou. Na quinta-feira, último dia, Conceição fechou a loja às 9 da noite e chamou Marta para o fundo. Havia uma caixa pequena embrulhada em papel craft sobre a mesa do estoque. De todas nós, Conceição disse. Marta abriu. Era um dicionário, não um qualquer. Era o Grand Robert de la Langue Française, edição compacta, capa dura azul escura com letras douradas na lombada. O tipo de dicionário que não se compra por necessidade prática, se compra por amor à língua. Marta ficou olhando para ele por um momento. Conceição, ela disse, não precisa dizer nada. Conceição. Marta, juro que se você chorar aqui, eu vou ter que fingir que tenho poeira no olho e as 2 sabemos que isso vai ficar ridículo. Marta riu. Um riso real, que saiu do peito inteiro, o tipo que aparece quando você está cansada e aliviada e grata ao mesmo tempo e não tem mais energia para conter nada. Conceição também riu. E depois, as 2 ficaram em silêncio um momento, de pé no estoque da Boutique Elegance, com um cheiro de tecido novo ao redor, e o silêncio foi do tipo bom. O tipo que não precisa ser preenchido porque já está cheio do que precisa estar. Carta de recomendação, Conceição disse por fim. Já recebi por e-mail. Li 2 vezes antes de mandar. Está boa? Está a melhor coisa que alguém escreveu sobre mim na vida. Conceição fez aquele som de quem tenta não se emocionar e não consegue completamente. Vai lá, Marta. A Maison Fontenot Recife estava sendo instalada num espaço de 400 metros quadrados no bairro de Boa Viagem. O tipo de endereço que sinaliza ao cliente antes de entrar o que vai encontrar dentro. O prédio tinha fachada de vidro e concreto com o logo da rede em letras de aço escovado sobre a entrada principal. Por dentro, as obras ainda estavam no estágio final quando Marta chegou na segunda-feira de manhã com a bolsa no ombro e o Grand Robert dentro dela, por nenhuma razão prática, apenas por instinto. Henri a recebeu pessoalmente. Havia uma equipe pequena no escritório provisório no andar superior.
2 arquitetos de interiores, uma coordenadora de marketing chamada Fernanda, 37 anos, recém-chegada de São Paulo, e uma assistente administrativa chamada Cláudia, 29 anos, que falava mais rápido do que parecia possível e tomava 3 cafés antes das 10 da manhã. Henri apresentou Marta para todos com uma frase simples. Marta Souza, nossa gerente de atendimento, formada em letras francês pela UFPE. Vai coordenar tudo que envolve comunicação com a matriz e fornecedores internacionais. Fernanda a cumprimentou com aperto de mão firme e aquele jeito de São Paulo de avaliar e aprovar em 2 segundos. Cláudia a cumprimentou falando rápido e já perguntando se ela preferia o café coado ou o expresso da máquina. Coado, Marta disse. Boa escolha, Cláudia disse, com a convicção de quem tem opiniões fortes sobre café. A primeira semana foi intensa do jeito que Marta gostava. Havia muito para aprender, muito para organizar, e o trabalho chegava em camadas. Primeiro os processos internos da rede, depois os fornecedores, depois os protocolos de atendimento internacional, depois os sistemas de estoque que eram diferentes de tudo que ela havia usado antes. Henri trabalhou ao lado dela durante essa primeira semana com uma consistência que Marta não havia previsto. Havia imaginado que o dono da rede apareceria nos momentos formais e delegaria o resto. Mas Henri estava lá todos os dias, na mesa ao lado, disponível para perguntas, sem fazer a pergunta parecer pequena. Na quarta-feira da primeira semana, chegou o primeiro e-mail em francês da matriz em Paris. Era de uma fornecedora chamada Madame Duval, responsável pela linha de acessórios que a Maison importava de um ateliê em Lyon, com uma lista de perguntas técnicas sobre os prazos de entrega para a inauguração de Recife e uma série de especificações sobre embalagem e exposição das peças. Henri colocou o laptop na frente de Marta sem dizer nada. Marta leu o e-mail. Depois abriu um documento novo e começou a escrever a resposta em francês com aquela naturalidade de quem não está se esforçando, está simplesmente usando. Henri ficou de pé ao lado, lendo por cima do ombro enquanto ela digitava. Quando ela terminou e virou o rosto para ele, ele disse, perfeito, manda. Marta mandou. Madame Duval respondeu em 40 minutos. Começava com Merci pour votre réponse si claire et professionnelle. Obrigada pela sua resposta tão clara e profissional. Henri leu a resposta e fez aquele aceno de cabeça. O mesmo que havia feito na boutique quando Marta havia dito que o francês não havia enferrujado. Reconhecimento. Não surpresa. Não alívio. Reconhecimento. Isabelle Fontenot não havia aparecido no escritório desde o episódio na boutique. Marta sabia, por Henri, que os dois haviam tido uma conversa longa sobre o que havia acontecido. Henri havia mencionado isso de passagem, sem detalhes, num tom que deixava claro que não era algo que ele pretendia elaborar no ambiente de trabalho. Marta não havia perguntado mais. Mas na terceira semana de trabalho, numa tarde de terça-feira, em que Marta estava no escritório revisando o catálogo de produtos para a inauguração, a porta se abriu e Isabelle entrou. Estava diferente do que na boutique, não na roupa. As roupas eram igualmente caras, igualmente precisas, diferente em outra coisa. Havia algo na postura que havia mudado, não humilde exatamente, porque Isabelle Fontenot provavelmente não fazia humildade no sentido convencional, mas havia algo que faltava que antes estava lá. A armadura estava presente, mas havia uma rachadura visível nela. Ela olhou para Marta por um segundo. Marta olhou de volta. Nenhuma das duas disse nada por um momento. Então Isabelle disse em francês, não o francês de corredor que ela usava como arma, mas o francês de conversa real, mais lento, mais cuidadoso. Je voulais m'excuser correctement, pas comme l'autre jour, cette fois pour de vrai. Queria me desculpar direito, não como naquele dia, desta vez de verdade. Marta pousou a caneta sobre o catálogo. Je vous écoute, ela disse. Estou ouvindo.
Isabelle respirou fundo. E disse ainda em francês, com aquela lentidão de quem está escolhendo cada palavra com cuidado, porque sabe que essa conversa não pode ser refeita. Ce que j'ai dit dans ce magasin était indigne, pas seulement de vous, de moi aussi. J'ai l'habitude d'utiliser la langue comme un espace privé, comme si les gens autour de moi n'existaient pas vraiment. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps et que je n'avais jamais eu à affronter directement. O que disse naquela loja foi indigno. Não só de você, de mim também. Tenho o hábito de usar a língua como um espaço privado, como se as pessoas ao redor não existissem de verdade. É algo que faço há muito tempo e que nunca havia tido que enfrentar diretamente. Havia silêncio no escritório. Fernanda havia saído para almoço. Cláudia estava no andar de baixo. Era só as duas. Marta ficou olhando para Isabelle por um longo momento. Então disse, em francês, com aquela calma que não era fria, mas era sólida. Je l'accepte. Mais je vous demande de vous souvenir, pas de moi, pas de cet incident, de vous souvenir que la prochaine fois que vous entrez quelque part, les gens autour de vous existent complètement, peu importe ce qu'ils font ou ce qu'ils gagnent. Aceito. Mas peço que se lembre, não de mim, não desse episódio. Que se lembre de que da próxima vez que entrar em algum lugar, as pessoas ao redor existem completamente, independentemente do que fazem ou do que ganham. Isabelle ficou de pé por um momento. Depois, assentiu uma vez, não rápido, não por reflexo educado, devagar, do jeito de quem está registrando algo. Oui, ela disse simplesmente. Sim, virou-se e saiu pela porta. Marta ficou olhando para a porta fechada por um segundo. Depois, pegou a caneta e voltou ao catálogo. A inauguração da Maison Fontenot Recife aconteceu numa quinta-feira de dezembro, às 18 horas. O sol ainda não havia descido completamente quando os primeiros convidados começaram a chegar. E havia algo de propositalmente bonito nisso, porque a luz de fim de tarde em Recife tem aquele tom laranja dourado específico que faz qualquer coisa parecer mais importante do que já é. Marta chegou às 15 horas. Havia combinado com Cláudia de fazer uma última revisão do espaço antes que os convidados entrassem. Disposição das peças, iluminação dos manequins, posicionamento dos materiais de comunicação, o coquetel que uma empresa especializada havia montado no mezanino. Cada detalhe havia passado pela mão de Marta nas últimas semanas e ela conhecia o espaço de cor agora. Sabia exatamente onde cada araras estava, qual peça ficava sob qual spot, qual o caminho natural que um cliente fazia ao entrar pela porta principal. Havia aprendido, ao longo de 6 anos na Boutique Elegance, que uma loja bem organizada faz o cliente se sentir cuidado antes que alguém diga uma palavra. O espaço já é atendimento. Havia trazido esse princípio para a Maison Fontenot Recife e havia aplicado com o cuidado de quem está, pela primeira vez, responsável pelo resultado inteiro. Cláudia chegou às 15h20 com 2 cafés coados em copos térmicos e uma lista no celular. Checklist, ela disse, estendendo um café para Marta, sem parar de olhar para a tela. Vai, Marta disse, pegando o café. E as duas percorreram o espaço item por item, ponto por ponto, com aquela sincronia que havia se desenvolvido naturalmente nas semanas anteriores. Cláudia falando rápido, Marta respondendo preciso, as duas se completando no ritmo de trabalho, como se houvesse anos de convivência por trás de 2 meses. Às 16h45, Marta estava no mezanino verificando a mesa do coquetel quando o telefone vibrou. Era uma mensagem de Dona Neide. Vai arrasar! Te amo! Me conta tudo quando chegar. Embaixo, um emoji de coração. Depois outro. Depois um terceiro, porque Dona Neide havia descoberto os emojis 2 anos atrás e ainda usava com o entusiasmo de descoberta recente. Marta ficou sorrindo para o telefone por um momento. Depois guardou o aparelho e foi se preparar. Os representantes da matriz de Paris chegaram às 17h30.
2 executivos e uma consultora de imagem chamada Céline, 41 anos, que falava rápido e com um sotaque parisiense que era o sotaque real, o que você ouve nas ruas e não nas aulas de idioma. Marta os recebeu na entrada em francês e os conduziu pelo espaço fazendo a apresentação completa. Céline parou na segunda araras, olhou para as peças, olhou para a disposição dos manequins, olhou para Marta. Vous avez fait ça vous-même? Da disposição? Você fez isso sozinha, à disposição? Em grande parte, oui, Marta disse. Em grande parte, sim. Céline inclinou a cabeça levemente. Aquele gesto parisiense que não é aprovação exatamente. É mais sutil do que aprovação. É reconhecimento técnico. Como um arquiteto olhando para uma estrutura e dizendo com o corpo: essa pessoa sabe o que está fazendo. Très bien. Ela disse simplesmente. Muito bem. Os 2 executivos fizeram perguntas técnicas sobre os prazos de reposição de estoque e os protocolos de devolução com fornecedores. Marta respondeu tudo em francês, sem consultar anotações. Havia estudado esses processos com a mesma metodologia que havia estudado fonética na universidade. Repetição, revisão, assimilação até que o conhecimento parasse de ser esforço e virasse reflexo. Henri, que havia chegado às 17h45, ficou parado a alguns metros de distância, ouvindo a conversa. Não interferiu, não precisou. Os convidados foram chegando a partir das 18 horas. Havia jornalistas de moda, compradores de lojas parceiras, figuras do mercado de varejo de Recife e de Pernambuco, alguns clientes da rede de outras cidades que haviam vindo especialmente para a inauguração. Conceição Lima chegou às 18h15 com Andressa e Paula. Marta as viu entrando pela porta principal e desceu do mezanino para recebê-las. Conceição olhou para o espaço inteiro antes de olhar para Marta. Fez aquele movimento lento de quem está absorvendo um ambiente. As araras precisas, a iluminação direcionada, as peças posicionadas com aquela naturalidade que esconde o trabalho que existe por trás. Então, olhou para Marta. Meu Deus, ela disse em voz baixa. Conceição. Marta. Ela sacudiu a cabeça devagar. Você fez isso. Fiz com a equipe. Você fez isso? Conceição repetiu, com a firmeza de quem não aceita revisão. Andressa estava com os olhos arregalados, olhando para tudo ao redor. Paula estava quieta do jeito dela, mas havia um brilho nos olhos que Marta reconhecia. Era o brilho de quem está genuinamente feliz, sem saber exatamente como expressar isso. Marta abraçou as 3. Não o abraço profissional de ex-colega, o abraço real, de gente que construiu algo junto ao longo de anos, mesmo sem saber que estava construindo. Obrigada por virem, ela disse. Obrigada por convidar, Conceição respondeu. Então, olhou para o coquetel no mezanino com aquela expressão prática de sempre. Tem comida? Marta riu. Tem muita comida. Ótimo. Conceição ajeitou a bolsa no ombro. Porque eu vim de ônibus e estou com fome. O evento durou 2 horas. Havia música ambiente, havia o coquetel, havia conversas que Marta conduzia em português, em francês, às vezes alternando no meio de uma frase com a naturalidade de quem vive entre 2 línguas. Havia aquela energia específica de inauguração, a mistura de cansaço de quem trabalhou muito para chegar até ali e a euforia de estar finalmente ali. Às 19h45, Henri pediu silêncio e fez um discurso breve no centro do espaço. Agradeceu a equipe de Paris, agradeceu os parceiros, falou sobre o que a filial de Recife representava para a expansão da rede no Brasil, e então disse: quero mencionar especialmente uma pessoa, a melhor contratação que fizemos para esta filial. Alguém que eu conheci num encontro que não foi planejado, numa tarde de outubro, numa boutique no centro desta cidade. Ele fez uma pausa. Alguém que me ensinou naquele dia que talento não tem código postal, que competência não depende de onde você trabalha, mas de quem você é. Ele olhou diretamente para Marta e fez um aceno leve com a cabeça, aquele aceno de respeito que ela havia guardado desde o dia na boutique.
Marta Souza, gerente de atendimento da Maison Fontenot Recife. Havia aplausos. Celine, ao lado de Marta, aplaudiu com aquela precisão parisiense, não efusiva, mas real. Cláudia aplaudiu com a intensidade de quem não tem nenhum filtro emocional. Fernanda bateu palma com o sorriso da pessoa que esteve perto o suficiente para ver o trabalho de trás. Conceição Lima, de pé num canto do espaço, com um copo de suco na mão, aplaudiu devagar e com força, olhando para Marta com aquela expressão que não precisava de legenda. Marta ficou de pé no centro do espaço que havia ajudado a construir, com a luz dourada dos spots acima e o som dos aplausos ao redor, e sentiu aquilo de novo, aquele relaxamento no peito, mas desta vez não era suave. Era profundo. Era do tipo que não passa, era chegada. Isabelle Fontenot não apareceu na inauguração. Henri não mencionou isso. Ninguém mencionou. Não havia nada a mencionar. Cada pessoa estava exatamente onde precisava estar naquela noite. E o espaço que Isabelle não ocupou não fez falta a ninguém. Ela havia pedido desculpas de verdade. Havia ouvido o que precisava ouvir. O que fazia com aquilo era escolha dela. Da mesma forma que tudo que havia dito naquela tarde na boutique havia sido escolha dela. As consequências de ambas as coisas eram igualmente dela. Marta não pensou em Isabelle naquela noite. Havia coisas mais importantes para pensar. 6 meses depois da inauguração, Marta embarcou no Aeroporto Internacional do Recife numa manhã de junho. A bolsa de mão tinha o Grand Robert dentro, aquele dicionário de capa azul escura com letras douradas que Conceição e as meninas haviam dado, não por necessidade prática, porque Paris teria livrarias melhores do que qualquer coisa que ela pudesse carregar. Levava porque era o tipo de objeto que você leva quando quer que o lugar de onde veio vá com você para onde você está indo. O treinamento na matriz em Paris durava 3 semanas. Dona Neide havia ido ao aeroporto. Ficou na área de embarque até o último segundo permitido, com o casaco que havia comprado especialmente para o frio de lá que eu não vou sentir, mas você vai, como ela havia dito, e com aquele sorriso que ocupava o rosto inteiro. Na fila de embarque, Marta virou para trás uma última vez. Dona Neide estava de pé com as mãos juntas na frente do peito, olhando para a filha com aquela expressão de sempre, aquela que dizia sem dizer, eu sabia, sempre soube. Marta fez um aceno com a mão. Dona Neide acenou de volta, e Marta virou para a frente, com o Grand Robert na bolsa e o francês fluente na boca, e seguiu em direção ao portão. No fim, não foi sobre o francês. Não foi sobre a humilhação na loja. Não foi sobre a mulher rica que achou que podia falar o que quisesse na frente de quem ela não enxergava como igual. Foi sobre o que acontece quando você cultiva o que tem dentro de você mesmo quando o mundo não está olhando. Quando você estudava gramática francesa às 11 da noite porque amava aquela língua, não porque alguém estava te aplaudindo por isso. Quando você guardava a resposta certa e esperava o momento certo porque sabia que o controle era seu e não de quem tentava te diminuir. Talento não tem código postal. Competência não mora só nos lugares caros. E às vezes, o momento em que tudo muda começa com alguém que subestimou demais e uma pessoa que esperou tempo suficiente para responder do jeito certo. Se essa história te tocou, deixa o like e compartilha com alguém que trabalha duro e ainda está esperando o momento dele chegar. E comenta aqui embaixo, você já foi subestimado por alguém e depois mostrou do que era capaz?